Fala aí, pessoal, números quentinhos desde o forno. Paraná Pesquisa, corrida eleitoral no Rio de Janeiro, corrida para a prefeitura. É claro que é uma eleição municipal, sabemos disso, mas há um movimento de nacionalização, há candidatos nacionalizando em busca de uma solução para chegar ao segundo turno, nacionalizando as suas campanhas. O principal caso, o mais evidente, é o de Marcelo Crivella. Está estagnado, é uma estagnação ruim. O cenário todo, todos os candidatos, é de estagnação. Mas o de Marcelo Crivella é o mais preocupante, porque ele está estagnado numa segunda posição, empatado tecnicamente com Marta Rocha, mas ele é o prefeito, está sentado na cadeira, tem o recall de outras eleições, tem o peso da máquina a seu favor e mesmo assim não consegue se desgarrar, tornar cristalina a ideia de um segundo turno entre ele e Eduardo Paes, que lidera as pesquisas. A cartada de Crivella, portanto, nesse momento, é capitalizar a demonstração explícita, será que se pode dizer assim? A demonstração de apoio mais explícita de Jair Bolsonaro à sua candidatura. Ainda não foi possível que essa pesquisa captasse esse movimento. A próxima certamente o fará, não sabemos se para melhor, mas é a jogada de Marcelo Crivella agora. Trazer Bolsonaro para sua campanha, para ver se desgarra, se deslancha. Crivella apostando na nacionalização. Marta Rocha, empatada com ele, tinha 11,8% em setembro, agora aparece com 14%. Crivella tem 14,1%. É o crescimento mais expressivo, junto com Luiz Lima, mas mesmo assim dentro da margem de erro, que é de 3,5%. Marta Rocha também tem ensaiado algum discurso de nacionalização. Na semana passada, falou na perspectiva, seu desejo, de ter Ciro Gomes entre seus secretários para reestruturar financeiramente o Rio de Janeiro. Marta Rocha, do PDT, jogando o jogo de chamar o grande nome, Ciro Gomes, terceiro colocado na eleição presidencial de 2018, um nome importante na centro-esquerda brasileira. Marta Rocha também jogando com a nacionalização. Vamos ver como essa disputa no campo municipal entre Bolsonaro e Ciro Gomes se desenvolverá para Marta Rocha ou Crivella se desgarrarem. Está muito embolada essa segunda colocação. Não é possível dizer nesse momento quem irá para o segundo turno. O possível de se dizer é que Eduardo Paes torce desesperadamente para ter como adversário Marcelo Crivella. As pesquisas, não é o caso da Paraná, que trazem cenário de segundo turno, indicam que Marta Rocha poderia sim vencer Eduardo Paes no segundo turno. Eduardo Paes, já que estou falando dele, tinha 25,1% na pesquisa de setembro, aparece agora com 27,7%. Cresce significativamente, 2,6%, de novo também um crescimento dentro da margem de erro. E Eduardo Paes, muito curiosamente, torcendo desesperadamente contra a nacionalização da campanha, melhor, torcendo para que a nacionalização da campanha não tenha efeito, que não surta efeito, porque ele próprio não nacionaliza. Ele tem falado muito na questão regional, na experiência de quem já administrou a cidade, da importância de conhecer o Rio de Janeiro, está nessa linha, até porque não tem um grande nome nacional em que se apoiar nesse momento. Torce para ter Crivella como adversário, porque Crivella é o adversário dos sonhos. Ele tem, nessa pesquisa Paraná, rejeição de 53,4% o prefeito Marcelo Crivella. É uma rejeição muito alta, é uma rejeição que nos permitiria dizer mesmo ser impeditiva para uma candidatura prosperar, para que seja verdadeiramente competitiva no segundo turno, mesmo que Marcelo Crivella consiga chegar lá. Muito difícil a situação do prefeito. Ainda no campo da pesquisa, antes de aprofundar a questão da rejeição, Benedita da Silva tinha 7,3% em setembro, agora foi a 8,2%, crescendo quase 1%, de novo dentro da margem de erro, que eu repito, é de 3,5%. É a candidata do Lula, tem falado do Lula na sua campanha, aparece o Lula. Também é naturalmente uma campanha nacionalizada. O PT tem tido candidatos em todos os municípios com o comportamento de defender o legado do ex-presidente Lula, de defender mesmo
a suposta injustiça cometida pela justiça contra o candidato Lula. A questão aí, Benedita Marta Rocha, é se haverá algum voto útil nesse primeiro turno, se ficando claro, porque no passado elas estiveram mais próximas em pesquisas, se ficando claro que Marta Rocha, não sei se ela também é exatamente compreendida como uma candidata de esquerda, mas diante de Eduardo Paes e de Marcelo Crivella, fundamentalmente, sim. Né? Se não poderia haver, uma vez que se desgarram, que Marta Rocha bota frente em relação a Benedita, se não poderia haver, nessas próximas 2 semanas até a eleição, uma migração de votos da esquerda, fundamentalmente de Benedita, para Marta Rocha, de modo a assegurar que ela fosse ao segundo turno contra Eduardo Paes. E, de novo, com chance de ganhar. Então é muito interessante acompanhar como será esse comportamento do eleitor de esquerda, se ele terá uma posição objetiva, prática, em busca de colocar alguém para furar essa projeção Paes, Marcelo Crivella. Muito interessante acompanhar isso. Outro crescimento importante, embora também dentro da margem de erro, é o crescimento de Luiz Lima, o candidato do PSL, o candidato bolsonarista, digamos assim, mas que não tem o apoio do presidente. Ele tinha 1,9%. Em setembro foi a 4,2%, cresce bem, mas ainda dentro da margem de erro. É o único nome que não acredito que aconteça, mas que poderia ser o outsider, aquele que atropelaria, muito difícil que aconteça, mas é um nome a ser observado, que atropelaria até mesmo Marta Rocha, não creio que acontecerá, mas que atropelaria para chegar ao segundo turno. É o único cenário de um novo Witzel que se pode imaginar no Rio de Janeiro. De novo, repito, não creio que acontecerá, mas é bom observar. Esses são os candidatos que estão disputando mesmo a eleição para chegar ao segundo turno. Eu falei sobre a rejeição, o Crivella já disse, tem 53,4%, o Eduardo Paes tem 30%, olha a diferença do Crivella para o que vem em seguida, né? Crivella 53,4% de rejeição, Eduardo Paes 32,1%. A terceira colocada em rejeição é Clarissa Garotinho, isso é um número muito impressionante, porque ela tem 29,7% de rejeição e, no entanto, apenas 1,2% de declaração de voto em pesquisa estimulada. Não consegue chegar a 2% das intenções de voto, mas tem uma rejeição imensa, em função, claro, da carga do nome Garotinho, uma candidatura fulminada de partida. Benedita da Silva tem 28,5% de rejeição e Marta Rocha, veja como a deputada estadual Marta Rocha é competitiva, como ela pode mesmo vencer essa eleição se chegar ao segundo turno. Ela tem 13,1% de rejeição, ela é muito conhecida, está entre as candidaturas mais conhecidas, está em segundo lugar, tecnicamente empatada com Marcelo Crivella, e tem a rejeição de apenas 13,1%. É um nome a ser observado. Luiz Lima, a que me referi, tem 12,2% de rejeição. Esse é o cenário. Muita curiosidade sobre como a nacionalização dessa campanha, que está acontecendo agora, que tende a se intensificar, resultará nos próximos números. Vamos acompanhar e a gente volta com mais análises dos cenários eleitorais. Pessoal, bom trabalho para vocês aí na bancada e um beijo para o nosso ouvinte querido. Tchau.